Ei, se a Emmett só parou de ser amiga da Willow porque seus pais a obrigaram, então por que ela ficava fazendo bullying? Isso foi um furo de roteiro? Há alguns meses atrás eu via bastante gente fazendo essa pergunta. Afinal, Emmett tem um desenvolvimento consideravelmente diferente de outros personagens adolescentes e arrogantes que já vimos em outras séries. E tentar quebrar um estereótipo que já foi muito usado é sempre meio complicado. Pois, se você quer criar um personagem diferente do padrão, talvez você não encontre muitas referências para usar, e isso pode acabar abrindo brechas para alguns erros na história. Mas então, o desenvolvimento de Emmett teve uma falha ou não? Bom, hoje eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu sou Nathan Bellieni e bem-vindos ao Clube de Livros de Azura. Eu acho que dá pra dizer que um furo de roteiro é quando duas informações de uma história se contradizem. Por exemplo, no episódio Through the Looking Glass Ruins, nós descobrimos que ilusões não podem encostar nas coisas ao seu redor. Mas no episódio Something Ventured, Someone Framed, nós vimos uma ilusão de Gus escrevendo com um lápis durante a aula. Eu realmente não acho que tem como isso ser explicado, então eu chamaria isso de furo de roteiro. Agora, falando especificamente do caso de Emmett e a forma como ela tratava Willow, eu tenho duas interpretações. Primeiro, eu acho que a ideia do desenvolvimento de Emmett, como eu disse antes, é desconstruir um certo estereótipo usado em algumas histórias. Existem algumas características bem comuns em personagens femininas que fazem bullying. Elas costumam ser loiras, ricas, populares na escola e normalmente têm interesses que são vistos como coisas de mulher. Usam roupas estilosas e que são socialmente consideradas como femininas, gostam de rosa e se preocupam bastante com a aparência. E, claramente, essas características são usadas para mostrar a personagem como alguém superficial. É bom pontuar que nenhuma dessas coisas é exclusividade das mulheres. No final do dia, isso é só um padrão social. Mas não parece uma grande coincidência que características que a sociedade considera como femininas sejam usadas em personagens que são vistas como fúteis e que são más com os outros? Pois é. E aqui entra a Emmett. A princípio, ela parece ser exatamente esse tipo de personagem. Bom, fora o fato de não ser loira. E considerando que Dana Terrace e sua equipe parecem ter um grande cuidado para fazer com que a série nos surpreenda com o desenvolvimento de seus personagens, eu duvido muito que a escolha de nos apresentar Emmett numa cena em que ela faz bullying com a Willow não tenha sido proposital. A cena faz a gente pensar justamente que Emmett vai ser mais uma dessas personagens, mas no final ela acabou sendo bem diferente do que a maioria das pessoas imaginava. E eu até acho bem interessante a gente descobrir que ela foi capitã do time de Grudgby em Hackside, porque ser bom em esportes também é uma característica bem comum usada nos personagens populares da escola, só que geralmente essa característica é do garoto popular. E isso não muda o fato de que a aparência é uma característica importante de Emmett, tanto que um dos pontos mais importantes do desenvolvimento dela acontece quando ela decide mudar a cor do cabelo, e isso não é mostrado como uma mudança fútil. A gente entende bem a importância que esse momento tem para a personagem. Eu acho que a quebra de papéis de gênero é um dos pontos importantes no desenvolvimento dela. Não significa que as outras personagens que fazem bullying com os colegas da escola sejam só garotas que fazem bullying e não tenham nenhum desenvolvimento. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado que eu amo a Sharpay Evans, mas não muda o fato de que elas costumam ser apresentadas como personagens bem femininas, e por mais que performar padrões de feminilidade não seja um problema, isso geralmente é usado como artifício para transformá-las em antagonistas. No canal da Juliana Corner tem um vídeo analisando o desenvolvimento da Emmett e da Lilith, e como elas duas quebram a ideia de rivalidade feminina que muitos filmes e séries perpetuaram por um bom tempo. Eu recomendo muito que você vá lá assistir depois. Enfim, mas essa desconstrução da imagem da personagem que faz bullying não serve como uma justificativa para uma possível falha de roteiro. Então aqui vai a minha segunda interpretação sobre isso. Em uma análise anterior sobre a Emmett, eu falei que eu a considero uma personagem extremamente autoconsciente, e eu continuo tendo essa opinião, mas eu também falei sobre como os subtextos dela funcionam. Em resumo, o subtexto de um personagem são sentimentos que nem ele próprio percebe que está sentindo. Afinal, pessoas são complexas e nem sempre a gente entende quais são os motivos das nossas ações. Eu diria que o meu maior objetivo com esse canal é justamente tentar decifrar as emoções e mensagens que estão implícitas na série.
Então, o que eu penso sobre a forma como Emmett tratava Willow é que ela não acreditava de verdade que sua antiga amiga não fosse digna de sua companhia, nem nada desse tipo. Mas ela foi obrigada a acabar com a sua amizade ainda quando criança. Então, ela basicamente fez o que eu acho que a maioria das crianças fariam numa situação dessas. Ela tentou fingir pra si mesma que ela acreditava naquilo. Porque, bom, ela não tinha muita escolha naquela situação. Então, acreditar que Willow realmente não merecia ser sua amiga provavelmente foi a melhor forma que ela encontrou de não sofrer tanto assim por esse afastamento. Amity, weren't you friends with Willow? I'm a Blight. We only associate with a select few. Isso não significa que a forma como ela tratava Willow era justificável, principalmente depois que ela cresceu e conseguiu um pouco mais de autonomia sobre a própria vida. Mas isso provavelmente acabou virando um hábito, até o momento em que ela foi lembrada da bruxa boa que ela gostaria de ser. Então, existe um furo de roteiro aí? Pra mim, definitivamente não. Principalmente quando se trata do perfil psicológico de um personagem, geralmente as atitudes dele não são tão literais assim. E eu não acho que dá pra fazermos uma análise de personagem sem lembrarmos que aquilo que ele diz não é necessariamente o que ele está sentindo. Ainda mais quando se trata de algum personagem que, assim como o Emmett, passou muito tempo tentando esconder os próprios sentimentos. Mas tá, o que você acha? Acredita que Emmett teve uma falha de desenvolvimento? E se não, qual você acha que é o motivo dela ter agido daquela forma com Willow? Me conta suas interpretações aí nos comentários. É isso, eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!